Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para nossas reflexões. Eu tenho chamado a atenção para a hipocrisia religiosa, para a manifestação de um coração hipócrita, onde a gente fala uma coisa, vive outra, onde o nosso testemunho não condiz com a nossa profissão de fé. E eu quero continuar meditando sobre isso, tá? Nós estamos falando dos perigos que é a hipocrisia de um coração religioso, tá? Então a gente vem trazendo aqui algumas lições aqui a respeito desse coração religioso. Eu falei aqui que ele é capaz de ensinar os outros, mas não ensina a si mesmo. Essa foi a primeira lição. A segunda lição, ele não vive aquilo que prega, mas quer que os outros vivam. Olha o texto. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos. O coração religioso, querido, é aquele que diz, olha, você não pode roubar, mas ele vai e rouba. Ele diz, olha, não adultere, mas ele próprio é um adúltero. Sabe, aqui há um princípio básico que é ensinado aqui. O princípio básico aqui é que esses homens, na prática, eles são culpados de fazer exatamente as coisas que eles denunciam nos outros. O nome disso é hipocrisia, querido. E a gente precisa vigiar para não cair nesse tipo de cilada, sabe? Principalmente aqueles que ensinam. Seja você um pregador, seja você o líder de célula, o líder do departamento de casais, do ministério de jovens. Eu não sei como é que funciona a tua igreja, né? Mas se você é alguém que está sempre em evidência, ensinando a palavra de Deus, cuidado. Cuidado, querido, cuidado, não é exagero, todo cuidado é pouco, porque nós estamos muito mais suscetíveis a cometer esse tipo de pecado do que um crente comum, que não esteja em evidência, que não esteja ali ensinando a palavra constantemente. É verdade, querido, eu venho falando sobre isso, manifestando alguns temores no meu coração. E eu falo isso, querido, não é para parecer humilde, a intenção não é ser humilde aqui, entendeu? A intenção é ser apenas realista. E sabe de uma coisa? Eu me lembro de quando eu me converti, quando Cristo me alcançou há mais de 25 anos aí no passado, e havia naquela época uma mentalidade de que os pastores eles eram colocados num pedestal muito alto, onde as pessoas viam pastores quase como uma espécie de semideuses, homens que não pecam, homens que não erram, homens que estão sempre vivendo a vontade de Deus na sua totalidade. E não é verdade, queridos. O homem de Deus, sincero, honesto, fiel ao Senhor, ele vai se esforçar, sim, ele vai se esforçar muito para viver uma vida compatível com aquilo que ele acredita, sabe? Ele vai se esforçar para dar um bom testemunho, ele vai zelar pelo seu nome, não porque esteja preocupado com o que as pessoas vão falar dele, mas preocupado com o testemunho que ele está dando, porque às vezes a pessoa olha assim, olha, esse aqui é pastor, mas olha o que ele está fazendo aí, como nós temos visto, sabe? A gente vê isso constantemente nas redes sociais, homens de Deus ou homens que se dizem de Deus, mas que são pegos em adultério, são pegos roubando, são pegos em negociatas, e isso traz um mal-estar para a igreja, isso mata a fé de algumas pessoas. Então a gente se esforça, tá? Se esforça. Eu falo de mim mesmo, eu tenho aqui no Buriti praticamente 13 anos de ministério no Buriti. E acredito realmente, queridos, que ninguém tem o que falar da minha pessoa na cidade, sabe, em relação a testemunha, mau testemunho. Me esforço muito, querido, muito, para manter um bom testemunho por causa da fé que eu tenho em Deus, por causa do nome de Deus, porque carrego comigo o nome do Senhor. E é lógico, né? Por causa das pessoas que estão comigo na igreja também. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a essas questões, tá bom? A outra expressão aqui que Paulo usa é abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Essa é uma possível referência aqui a uma prática comum de saquear templos pagãos e vender os ídolos e os vasos, né? Que eles vão lá e roubam e vendem essas coisas para ganho pessoal, só que eles fazem isso com pretexto de pureza religiosa. Nós somos homens de Deus,
nós não concordamos com a idolatria, nós não concordamos com a adoração à imagem, então nós vamos lá, a gente rouba o templo, pega as imagens, o que tem lá e vende, lucra, né? Põe o dinheiro no bolso e aí fala que fez isso por causa da fé, pelo zelo do nome do Senhor. É mais ou menos por aí, queridos, tá? Essa expressão tem a ver com isso. Paulo está colocando aqui o dedo na ferida dos judeus, tá? Então, eu gostaria de deixar essa questão com vocês, porque é algo realmente muito interessante. O perigo da hipocrisia religiosa, o perigo de você apontar o erro nos outros quando você está cometendo o mesmo erro. Olha que texto interessante. Nós começamos o texto falando sobre isso. Lembra lá? Romanos 2:1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu fazes o mesmo. Olha só, tu, homens, que julga os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Se percebe o que está sendo colocado aqui? Eu tenho ouvido, querido, algumas pessoas falaram algo que... Eu vou só expor a ideia dessas pessoas e deixar por tua conta o juízo disso. Dizem alguns estudiosos que nós temos muita facilidade de apontar erros nos outros, e quanto mais a gente aponta para um determinado erro, eles dizem que isso é uma espécie de tentativa de esconder o seu próprio erro. O fato de você apontar o erro no outro tem como propósito esconder o seu próprio erro, e o que eles dizem é exatamente isso, é que o erro que você está apontando lá é o erro que você está escondendo em você mesmo. Não sei se é verdade, querido, mas é bom a gente sondar o coração nesse sentido. Não, queridos, olha, não é bom a gente ficar apontando erros nas pessoas, julgando as pessoas pelos seus próprios erros. Não estou dizendo, não estou defendendo de forma alguma, tá? Que a gente vai viver uma espécie de cegueira para os pecados dos outros. Não é isso. Não. O que Paulo condena, o que as Escrituras condenam, é você julgar um pecado, sendo que você mesmo está praticando aquele pecado. A condenação bíblica é essa, tá? Mas um pastor, no exercício do seu ministério, que vê um irmãozinho fazendo uma coisa lá completamente errada, ele tem não só o direito, mas o dever de confrontar aquele irmão com o seu pecado. O que eu não posso fazer, querido, é, estando praticando o mesmo pecado que o irmão, ir lá e apontar o dedo para ele. É isso que a palavra condena, que foi isso que nós lemos aqui em Romanos 2:1 e 2, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. A hipocrisia é isso, irmãos, tá bom? Hipocrisia é isso. É você apontar o erro no irmão, mas você mesmo está no erro. Ou às vezes você não precisa nem ser o mesmo pecado, né? Você está em pecado e não se arrepende, mas consegue ver o pecado do irmão. Você está com a trave atravessada no teu olho, não se dá conta dela, mas está vendo o cisco no olho do seu irmão. Isso é hipocrisia. Diga ao irmão, faça isso, ande assim, assado, mas você mesmo não está andando. Leia a Bíblia, mas você não lê. Irmão, vai orar, irmão, mas você não ora. Irmão, vive uma vida de santidade, mas você não quer viver uma vida de santidade. Irmão, vá aos cultos, vá à igreja, mas você não vai à igreja, querido. Como é que pode um negócio desse? Filho, não beba. Bebida faz mal. Mas aí você vai lá e enche a cara. Filho, não fume cigarro, porque o cigarro... Mas você vai lá e fuma. Isso é hipocrisia, sabia? Isso é hipocrisia. É isso que causa mal-estar, que desonra profundamente o Senhor. E, queridos, dá às pessoas motivo de sobra para elas blasfemarem o nome do Senhor. Sabia disso? Então, eu peço a você que sonde o seu coração, pegue as Escrituras, leia e tente se ver ali. Ajuste a sua vida. Se você já é crente no Senhor Jesus, ajuste a sua vida. Faça o que a Bíblia diz para fazer. Tá bom, querido? Deus abençoe vocês.